E aí, pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai para a aula de termodinâmica e transformações gasosas, né? É a continuação da parte de termologia e é uma matéria importante, então vamos lá. Bem, primeiro a gente tem que entender quais são as variáveis termodinâmicas que a gente vai utilizar nesse tipo de questão, nesse tipo de estudo, né? O que seriam variáveis termodinâmicas? São os parâmetros que eu tenho que entender bem, os conceitos que eu tenho que entender bem e que vão ser usados para fazer, por exemplo, contas, né, as questões de conta ou coisa do tipo. Então, dentro da termodinâmica e das transformações gasosas, a gente vai focar muito no estudo dos gases. Vai ser basicamente gases que a gente vai estar estudando aqui. Então, existem basicamente três variáveis que a gente tem que entender muito bem o que elas são dentro do gás, para que elas servem e tudo mais. Então, a primeira de tudo é a temperatura. A gente já falou nas aulas passadas, a temperatura ela está relacionada com o grau de agitação das moléculas de um corpo, no caso de um gás, né? Então, quanto mais quente o corpo tiver, quanto maior a temperatura de um corpo, mais agitadas vão estar as suas moléculas, e quer dizer que ela está com uma maior temperatura, né? Beleza. Outro conceito é o conceito de pressão. Vou até diminuir aqui rapidinho. O conceito de pressão. O conceito de pressão é que, imagina que eu tenho um gás e ele vai estar dentro de algum recipiente. E aí ele vai, o gás, à medida que as moléculas vão se agitando, elas vão colidir com as paredes do gás. Então, quando ela colide, ela vai realizar uma força nessas paredes e a pressão está relacionada justamente com essa força que o gás faz nas paredes que comportam ele. E o volume do gás é intuitivo, né? É o espaço que ele está ocupado, é o volume que ele está ocupando. Aí vale lembrar que o gás, ele sempre vai ocupar todo o volume do recipiente que ele está dentro. Então, se eu tenho um gás dentro de um potinho, ele vai ter o volume desse potinho. Se eu abro esse pote e deixo o gás vazar, por exemplo, para uma sala inteira, agora ela vai ter o volume da sala, beleza? A gente tem que falar um pouco das unidades de cada uma dessas variáveis. A temperatura é dada em Kelvin, beleza? Que é aquela escala termométrica que eu falei que é mais usada dentro da ciência e tudo mais, porque é uma escala absoluta. Então, a gente vai sempre usar a temperatura em Kelvin aqui. A pressão é dada em Pascal. Pascal nada mais é do que Newton por metro quadrado, beleza? Mas ela recebe um nome especial chamado Pascal. E o volume vai ser dado em metro cúbico. Aí chega a pergunta, será que existe alguma relação entre a pressão, o volume e a temperatura? Como que eu posso relacionar elas, essas grandezas? Bem, existe essa equação dos gases ideais, mas primeiro eu te pergunto, o que é um gás ideal? Bem, um gás ideal é todo gás em que as suas moléculas elas não interagem muito umas com as outras, elas são quase que independentes. Isso acontece quando esse gás está a relativamente baixa pressão. Quando o gás está numa baixa pressão, a interação intermolecular desse gás é pequena. Então, isso é um bom indicativo de que o gás é ideal. Outra coisa é quando a energia cinética desse gás é muito maior do que a energia potencial desse gás. Fica um pouco difícil de entender, mas é basicamente quando o gás está em altas temperaturas. Outra coisa que também indica muito que um gás é ideal é quando as moléculas são pequenas. Então, geralmente, por exemplo, os gases nobres, eles geralmente são gases ideais, mas um gás muito grande, ele geralmente não é gás ideal, beleza? Então, no dia a dia, geralmente nas condições padrão, por exemplo, pressão de 1 atm, uma temperatura de 25 graus Celsius, ou às vezes 0 graus Celsius e tal, muitos gases são considerados como os gases ideais. Vai ser o que a gente vai ver aqui, quase todos os nossos gases vão ser gases ideais. E qual que é a fórmula que relaciona eles? Essa aqui, PV igual a nRT. Beleza, o que é cada uma dessas grandezas, né? E quando que eu vou usar essa equação? Bem, as PV e T são aquelas grandezas que a gente já conheceu. Pressão, volume e temperatura, certo? Agora, esse N e esse R. Esse N vão ser o número de mols do gás. O número de mols do gás nada mais é do que uma medição de quantas moléculas ou quantos átomos de gás tem dentro daquele gás, propriamente dito, né? A gente vai falar um pouquinho mais aqui depois do número de mols, mas é uma medida de quantidade de gás que está lá dentro. E esse R a gente vai chamar de constante dos gases ideais. A constante dos gases ideais é um número, esse aqui, e a gente vai ser dado na questão, e aí a gente só precisa saber que é uma constante e usar ele, beleza? A gente também pode falar uma coisa interessante da equação dos gases ideais, é que existe um conceito que a gente vai chamar de condições normais de temperatura e pressão, ou CNTP, que é quando um gás
está nessas condições, que são 1 atm de pressão, que seria a mesma coisa que a pressão atmosférica, numa temperatura de 273 Kelvin, que é a mesma coisa que 0 graus Celsius. A gente vai falar que esse gás está na CNTP, e aí vale a gente verificar aqui o que acontece se eu substituo esses valores de pressão e de temperatura aqui na fórmula. Substituindo aqui na fórmula, só destacar aqui que 1 atm, ele vale, escrito em Pascal, que é a nossa unidade que a gente tem que usar, ele vale 1,01 vezes 10 a quinta. Geralmente falam só 10 a quinta, né? 1 vezes 10 a quinta. Mas aqui eu botei o valor melhorzinho aqui, 1,01 vezes 10 a quinta. Substituir esses valores aqui na fórmula, e aí olha só aqui que eu chego. Vou chegar num volume de 0,0224 metro cúbico, que se eu for passar para litro, vai ficar 22,4 litros. Ou seja, 1 mol, aqui eu botei N igual a 1, 1 mol de gás ideal, na CNTP vai ter um volume de 22,4 litros. Isso sempre, para qualquer gás ideal. E vale a proporção. Se eu tiver o dobro de mols, eu vou ter o dobro do litro, de volume. E se eu tiver metade, vou ter metade também do volume, certo? Então, esse valor aqui, ele aparece muito, é bom saber, assim, talvez de cabeça. Beleza? Agora, falando aqui um pouquinho do conceito de mol, né? A gente já deve ter visto muito na química, vocês já devem ver isso, mas só relembrar aqui, né? O mol, ele é um número que ele relaciona aqui a massa atômica de um elemento com a quantidade dessa massa em gramas, né? Então, por exemplo, se eu tenho um carbono, ele vai ter 12 unidades de massa atômica, né? Que é aquele valorzinho ali que estava na tabela periódica. Agora, se eu tenho 1 mol de carbono, eu vou ter 12 gramas de carbono, não vai ser mais 12 unidades de massa atômica, né? E o mol nada mais é do que um número que representa uma quantidade de coisas, né? Por exemplo, o mol é tipo uma dúzia, por exemplo. Dúzia são 12 unidades de alguma coisa, né? 1 mol é como se fosse isso, né? Só que é um número um pouquinho maior, né? Esse número aqui, ó, 6,023 vezes 10 a 23. Ou seja, é muita coisa. É um número que tu nunca vai usar para nada a não ser mols de átomos, mols de moléculas ou coisas do tipo. Então, mas ele nada mais é do que isso. Ele é um número que representa uma quantidade muito grande de coisas, né? E ele serve para ter esse link entre a unidade de massa atômica e o gramo. Então, por exemplo, se eu tenho 1 mol de alguma quantidade de coisas, e eu vou falar que ela tem uma massa, digamos, emisão, esse emissão a gente chama de massa molar. Então, eu tenho 1 mol de um gás, e aí ele vai ter essa massa emisão, que vai ser a massa molar daquele gás. Se eu tenho uma quantidade N mols, que vai resultar numa massazinha Mzinho, digamos assim, para eu descobrir o número de mols daquele gás, nada mais é do que eu vou ter que fazer uma regra de 3 aqui, que vai ser Mzinho dividido por emissão, ou seja, a massa atual do gás, a massa do gás, dividido pela massa molar do gás. Isso vai me dar a quantidade de mols que aquele gás tem. Essa fórmula aparece bastante, tá? Então, muitas vezes acontece de eu fornecer falando que eu tenho 120 gramas de gás oxigênio, e aí eu forneço a massa molar do gás oxigênio, e aí eu consigo calcular quantos mols eu vou ter. E aí eu preciso saber fazer isso para usar lá naquela formulazinha, né? Esse é um conceito importantezinho. Agora falando aqui um pouco das transformações gasosas. Vamos supor que eu tenho um gás que está dentro de um recipiente e ele tem uma pressão, um volume e uma temperatura que eu conheço. E em determinado momento eu faço uma transformação gasosa. Eu mudo a temperatura, eu mudo a pressão, eu mudo o volume, mudei tudo. Minha pergunta, qual que é a relação entre P, V e T? Agora eu não mais vou estar pensando naquela fórmula PV igual a NRT, que ela geralmente serve para eu tenho números, e aí eu substituo naquela fórmula para achar o número de alguma outra variável termodinâmica. Quando eu estou pensando em transformações gasosas, geralmente eu vou pensar numa fórmula em que relaciona a proporção entre P, V e T. Por exemplo, eu dobrei o valor do volume. O que vai acontecer com o valor da minha pressão? Eu tripliquei o valor da minha temperatura. O que vai acontecer com o meu volume? Isso são as transformações gasosas. A gente está sempre pensando nessas proporções entre as variáveis termodinâmicas, beleza? E aí, existe uma formulazinha, que é o que a gente vai ver aqui. Olha só. Para esse tipo de questão, transformações gasosas, a gente vai usar essa fórmula aqui, a fórmula completa, P1V1 sobre N1T1 igual a P2V2 sobre N2T2. Mas, geralmente, na maioria das questões, esse N1 e esse N2 são iguais, beleza? Então, a gente pode cortar e vai chegar numa fórmula melhor, que vai ser P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Geralmente, o pessoal fala de a fórmula PVT e Poisson, né? Então, essa fórmula ela vai relacionar o que acontece com a minha pressão, volume ou temperatura se eu
faço alguma transformação em uma dessas variáveis. E a gente vai estudar transformações que alteram essas variáveis individualmente. Então, por exemplo, transformação isovolumétrica. É uma transformação em que eu altero tudo menos o volume do meu gás. Então, eu mantive o volume igual. Então, se eu usar aquela nossa fórmula do pivot Povetó e falar que o volume de 1 é igual ao volume de 2, o que vai acontecer? Esses volumes vão cortar e eu vou chegar nessa relação para a transformação isovolumétrica. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, por exemplo, vamos considerar uma transformação isovolumétrica em que a pressão final é o triplo da pressão inicial, ou seja, o P2 é 3 vezes o P1. Se eu substituir na fórmula, P2 eu vou chamar de 3P1, eu posso cortar o P1 e eu vou chegar nesse valor aqui, nesse resultado, que a temperatura 2 vai ter que ser o triplo da temperatura 1. Então, geralmente, as questões de transformação gasosa é assim, eu escolho um tipo de transformação, no caso isovolumétrica, ou seja, o volume é igual, uso a fórmula do pivot Povetó, essa eu tenho que decorar, só essa, e aí eu concluo a fórmula que eu vou usar para aquela transformação específica. Depois eu faço a transformação que ele está me dizendo, com as informações que ele me disse, e eu vou chegar no resultado que eu quero. Então, transformação isovolumétrica, o nome já diz, o volume vai ser igual, beleza? Aí tem a transformação com um nome um pouco diferente, transformação isobárica. Significa que a pressão naquele gás vai ser igual. Então, a pressão 1 é igual à pressão 2. Se eu boto na minha formulazinha do pivot Povetó, eu vou poder cortar a pressão 1 com pressão 2 e eu vou chegar nessa relação, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Pegando um exemplo aqui, uma transformação isobárica em que a temperatura final é o dobro da temperatura inicial, ou seja, T2 igual a 2T1, se eu substituir na fórmula, eu vou chegar que o V2 vai ser o dobro do V1. Por fim, eu tenho a nossa transformação isotérmica, que o nome já diz, eu não vou estar mudando a temperatura. Então, T1 é igual ao T2. Se eu boto na minha fórmula pivot Povetó, T1 eu vou poder cortar com T2 e eu vou chegar em P1V1 igual a P2V2, beleza? Um exemplo aqui, considere uma transformação isotérmica em que o volume final é o dobro do volume inicial, ou seja, V2 é 2V1. Eu boto na fórmula P1V1 igual a P2V2, só que o V2 eu chamei de 2V1, vou poder cortar e vai concluir que o P2 vai ser metade do P1. Isso que a gente tem que saber sobre as transformações gasosas, né? A gente vai ter que muito saber essa fórmula, pivot Povetó, e saber utilizar ela, saber qual que é a isotérmica. Opa, aqui até ficou faltando no slide, hein? A transformação isotérmica, tá? Mas eu vou deixar passar. Existe a transformação isobárica, pressão constante, e tem a transformação isovolumétrica, o volume constante, beleza? Agora falando um pouco sobre termodinâmica. Termodinâmica é a parte da física que estuda tudo sobre energia, e geralmente a gente estuda muito sobre trabalho e calor. E o nosso contexto vai continuar sendo o estudo dos gases, que é muito mais fácil estudar termodinâmica analisando um gás. Então vamos supor que eu tenho um gás aqui, que ele está numa condição inicial, e logo depois ele começa a se expandir. Eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho um copo, que eu tenho digamos assim, uma tampa que é móvel. Essa tampa móvel a gente chama de êmbolo. Então ele está livre para se movimentar, essa tampazinha aqui, e eu tenho um certo pezinho aqui para fazer uma pressão, assim, alguma coisa que impediria com que o gás se expandisse. Tentaria impedir o movimento do gás se expandir. Mas vamos supor que esse gás, por algum motivo, ele quis se expandir. Ou ele foi esquentado, ou ele já estava com muita energia e ele se expandiu. Ao se expandir, ele vai estar realizando uma força nessa tampa para levantar ela. E uma força e um deslocamento, eu vou estar fornecendo um trabalho para aquela tampa, para ela se levantar, né? Então, se eu dou trabalho, dou energia através de trabalho para aquela tampa, o meu gás está perdendo energia, ele está perdendo energia na forma de trabalho, beleza? A formulazinha a gente já sabe. O trabalho vai ser força vezes o deslocamento. No caso, a força, a gente sabe que força é pressão vezes área. Lembra aquele conceito? Força é pressão vezes área? Eu vou ter aqui, se eu juntar essa área dessa tampa com o deslocamento que ela realizou, nada mais é do que o quê? Eu vou ter a variação do volume dentro daquele copo. Ou seja, o copo tinha um volume inicial e ele ficou com um volume final, esse volume ele variou, e essa variação de volume já justamente é a área daquela tampa vezes o deslocamento dela. Então, o trabalho que o gás realizou nada mais é do que a pressão vezes a variação de volume, beleza? Isso a gente tem que decorar. É um conceito de trabalho. Quando é importante destacar que o gás, quando ele realiza trabalho, ou seja, ele está perdendo energia, vou considerar que esse trabalho é positivo, beleza? Tem que decorar essa convenção, beleza? Se eu tiver um caso mais complexo, sei lá, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de pressão por volume daquele gás.
se eu tenho um gráfico esquisito assim, não vou poder multiplicar a pressão vezes volume, já que a pressão está variando. Então, eu vou ter que fazer aquele esqueminha da área sobre a curva, a área do gráfico sobre a curva, para calcular o trabalho, beleza? Mas isso é raro de cair. Outra coisa que a gente estuda muito dentro da termodinâmica é a parte de energia interna e calor. O que é energia interna? A energia interna de um gás, ela mede a quantidade de energia que aquele gás tem. Então, é basicamente o somatório de energia térmica daquele gás mais energia potencial, beleza? Geralmente, a gente não mede a energia térmica do gás propriamente dito, mas a gente mede a variação da energia interna daquele gás, que eu vou chamar de ΔU, beleza? No nosso contexto, a energia interna, a variação de energia interna, vai depender única e exclusivamente da temperatura. Ou seja, não houve variação de temperatura, não vai haver variação de energia interna. Houve variação de temperatura, vai haver variação de energia interna. E é importante saber, isso a gente vai chamar de primeira lei da termodinâmica, que a energia que um gás perde ou recebe só pode ser na forma de calor ou na forma de trabalho. Ou seja, o gás ele vai ter uma energia interna dele. Se eu for alterar essa energia interna, ou é porque eu recebi calor ou perdi calor, ou é porque eu recebi trabalho ou perdi trabalho. Perdi energia através do trabalho. E aí eu chego nessa formulazinha aqui, que é a nossa fórmula da primeira lei da termodinâmica, que a variação da energia interna de um gás vai ser a quantidade de calor que ela recebeu menos a quantidade de trabalho que ela realizou. Então, lembra que se eu realizei trabalho, esse W é positivo, W de trabalho, só que como tem um sinal de menos na fórmula, vai ser como se eu estivesse perdendo a energia interna. Beleza? E aí, analisando a primeira lei da termodinâmica, nas transformações, olha só, numa transformação isovolumétrica, eu não tenho variação de volume, certo? Se eu não tenho variação de volume, eu vou ter um trabalho igual a zero, e usando aquela nossa fórmula, o ΔU vai ser igual ao calor, beleza? Para calcular esse ΔU, tem uma formulazinha que vai ser o mCv ΔT, ou geralmente a gente usa essa aqui, C maiúsculo V, ΔT. Esse C maiúsculo V é o calor específico. Com esse subíndice V, significa A volume constante. Então, um gás ele vai ter um calor específico a volume constante e ele vai ter um CP, que é o calor específico a pressão constante. São dados da questão, beleza? Só utilizar. A transformação isobárica é aquela transformação em que a pressão é constante. Só se a pressão for constante, eu de fato vou poder usar que o trabalho vai ser P ΔV. Aí sim eu vou poder usar essa fórmula. O trabalho vai ser P ΔV, então a nossa primeira lei da termodinâmica vai ficar aqui o ΔU, vai ser Q menos P ΔV. E se eu quiser calcular esse ΔU, eu vou ter a nossa formulazinha, geralmente eu vou usar essa aqui, NCP ΔT. Existe a transformação isotérmica. Se a transformação é isotérmica, como eu falei, não vai ter variação de temperatura, não vai ter variação da energia interna. Se o ΔU é igual a zero, usando lá na minha fórmula da primeira lei da termodinâmica, eu vou ter que o calor vai ser igual ao trabalho. E existe também a transformação adiabática, que eu não comentei nada sobre, mas porque naquele tipo de transformação gasosa, a gente não trabalha com transformação adiabática. Geralmente a gente fala de transformação adiabática quando a gente fala de primeira lei da termodinâmica. A transformação adiabática nada mais é que uma transformação que acontece num recipiente que não troca calor. Por exemplo, um copo todo envolto com isopor, por exemplo, que é um isolante térmico. Esse tipo de transformação adiabática, ela não troca calor. Então, o calor é zero. Se eu utilizar a nossa fórmula, então vai ficar que ΔU vai ser menos trabalho. Só isso, menos trabalho. É basicamente isso. Ainda tem a parte de segunda lei da termodinâmica, que tem lá na apostila. É uma parte importante, mas não deu tempo de falar aqui, porque senão vai ficar muito corrido tudo. Mas é isso, galera. Bons estudos a todos e é isso aí. Valeu!